Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito bem-vindo, muito bem-vinda, meu irmão, minha irmã em Cristo. Eu sou Reginaldo Bernardi, teólogo católico. Este é o nosso canal Dicas da Fé Católica. Como os senhores podem ver, eu sou membro do Apostolado da Oração, da comunidade da Catedral Nossa Senhora de Lourdes, da qual eu participo. Tenho algumas outras funções, como por exemplo na liturgia como leitor, na Pascom, fazendo a transmissão das Santas Missas da nossa Catedral Basílica, aqui de Apucarana, no Paraná, direto lá da nossa Basílica, para as redes sociais, não é? E olha só, eu também sou missionário, servidor da palavra, né? Junto com as irmãs, servidoras da palavra e todo um grupo nosso, não é? Eu tenho aqui no meu estúdio, aqui na minha mesa, a Virgem do Magnífica, que é padroeira de todos os missionários e missionárias, servidores da palavra, tá bom? Bom, sou formado em Teologia Católica, estou cursando o segundo ano da minha filosofia, né? Tem algumas especializações na área da teologia, como, por exemplo, na Bíblia, eclesiologia e tudo mais, né? Fiz a Escola Paulo Apóstolo da RCC. Bom, nosso canal é um canal oracional. Aqui eu rezo o terço mariano com vocês, o terço da Divina Misericórdia, né? Sim, também rezo a liturgia das horas, o ofício divino, né? A oração que todos os religiosos, religiosas, padres têm por obrigação rezar todo santo dia, depois da Santa Missa. Essa é a liturgia mais importante da igreja. É um canal também, nosso canal, é um canal também onde eu levo algumas notícias relacionadas à fé católica, relacionadas à igreja num contexto geral, né? E sempre que acontece alguma notícia importante, né, de destaque, eu friso aqui, não é qualquer notícia, mas aquela notícia de relevância na igreja, como, por exemplo, a eleição de um papa, concílio ecumênico, uma coisa que marque a vida católica, da comunidade católica, eu vou estar levando até vocês, tá bom? É um canal onde eu levo conteúdos de doutrina também, tá? E quem está me acompanhando nos últimos vídeos sabe que nós demos início a uma caminhada a respeito de algumas catequeses, fazendo algumas catequeses a respeito da iniciação cristã, tá? E a iniciação cristã, ela engloba os 3 sacramentos que são próprios da iniciação cristã: batismo, Eucaristia, Crisma. Então nós já tivemos 2 conversas, senhores que estão me acompanhando sabem, nós já tivemos 2 conversas a respeito do sacramento do batismo, também 2 conversas a respeito do sacramento da Eucaristia. Tivemos a nossa primeira conversa a respeito do sacramento do Crisma. Hoje, meus amados, eu convido a você a darmos sequência a essa nossa conversa a respeito do sacramento do Crisma. Continuarmos essa nossa caminhada a respeito da iniciação cristã. Mas antes, convido você a rezar comigo. Nada façamos nessa vida, meu amado irmão, minha amada irmã, sem antes pedirmos a graça de Deus. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus amados, já que vamos falar do Espírito Santo, vamos pedir a inspiração do Divino Espírito Santo para que esse programa seja proveitoso, não é mesmo? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito e tudo será criado.
e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do teu Espírito Santo, fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas segundo o teu mesmo Espírito e gozemos sempre da tua consolação por ti, Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo também a poderosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, para que esse nosso momento, ou esses nossos momentos, não é? Sejam cada vez mais abençoados. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso São José, patrono da Igreja Católica, intercede, roga por todos nós, tá bom? Então, meus amados irmãs, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito, destacar de um modo especial, a função, qual que é o papel do padrinho e da madrinha do Crisma, tá? Mas antes, eu separei algumas citações do Antigo Testamento que fala sobre o Espírito Santo. Na nossa conversa anterior, nós vimos alguns trechos, algumas passagens do Novo Testamento referentes ao Espírito Santo. E veja, na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, são mais de 2.000 passagens referentes ao Espírito Santo. Então, são muitas, não é, gente? Eu separei aqui algumas do Antigo Testamento, já que no programa anterior nós falamos do Novo Testamento, tá? Só para abrirmos esse programa assim, termos uma direção, né? O Espírito Santo. O sacramento do Espírito Santo, o Crisma. No Antigo Testamento, o Espírito Santo é conhecido como Ruá, né? Ou seja, sopro, vento, hálito. Nós temos aqui algumas passagens, como por exemplo, no Êxodo, capítulo 32, de 2 a 3, 2 e 3, né? Então vamos lá. Êxodo, capítulo 31, versículos de 2 a 3. Olha só. O Espírito Santo, gente, é aquele que capacita. A importância do Espírito Santo não só para nos impulsiona não só para a nossa vida missionária na igreja, mas veja, no nosso dia a dia. Vocês sabiam que a primeira pessoa a ser citada na Bíblia como cheia do Espírito Santo não foi nenhum rei, nenhum profeta, foi um artesão, gente. Olha só. Então, Êxodo, capítulo 31, versículos 2 e 3. Veja, eu estou usando a Bíblia de Jerusalém. Capítulo 31 na Bíblia de Jerusalém estará na página 147. Então, veja. Javé falou a Moisés, dizendo: Eis que clamei pelo nome de Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Eu
o enchi do Espírito Santo, do Espírito de Deus, em sabedoria, entendimento e conhecimento para toda espécie de trabalho, para elaborar desenhos para entalhe de madeira e para realizar toda espécie de trabalhos. O Espírito Santo, gente, ele nos edifica e nos capacita sempre no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos estudos e, claro, obviamente, na nossa missão na igreja, né? Tenho aqui outras citações, Números 27, 18. Então, Números 27, 18, na Bíblia da Ave Maria, na Bíblia de Jerusalém, página 244. Números 27, 18. Números 27, 18. Javé respondeu a Moisés: toma a Josué, filho de Num, homem em que o Espírito homem que está com o Espírito, tu lhe imporás as mãos. Números 27, 18. Então vamos aqui. Juízes, gente, falando de Sansão. Olha só o que Juízes fala com Sansão, aqui o livro de Juízes, né? Antigo Testamento, falando sobre o Espírito Santo. Então veja. Sansão desceu a Tamar com seu pai e sua mãe, e ao chegar perto dos vinhedos de Tamar, viu um pequeno leão que se aproximava rugindo. Agora veja. O Espírito de Javé veio sobre ele, e sem nada ter em mão, despedaçou o leão como se fosse um cabrito. Tal façanha, essa força de Sansão, né? Cheio do Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que nos dá a força, gente. A força vem do Espírito Santo. A força, como eu já... Desculpa ser repetitivo, mas a força para a nossa missão, a força para as nossas dificuldades do dia a dia, temos que estar cheios do Espírito Santo. Necessitamos do sacramento do Crisma. Olha só. 1 Samuel 16, 13. 1 Samuel 16, 13. Samuel apanhou o vaso de azeite e ungiu a Davi na presença de seus irmãos. O espírito de Yahvé precipitou-se sobre Davi. Veio sobre Davi a partir desse dia e também depois. Quanto a Samuel, ele se pôs a caminho para junto de Ramá. As passagens do Antigo Testamento referentes, né, meu povo, ao Espírito Santo de Deus. Gente, olha só, alguns santos que falaram do Espírito Santo, né? Então veja, nós temos a Santa Helena Guerra, que, digamos assim, foi uma apóstola do Espírito Santo, né? Helena Guerra, ela percebeu que no tempo dela, século XIX, gente, olha só, século XIX, o tempo de Helena Guerra. Santa Helena Guerra, ela percebeu que na época dela,
O Espírito Santo, ela percebeu que o Espírito Santo, ele era um doce desconhecido na igreja. Muitos católicos não tinham muito conhecimento a respeito do Espírito Santo. E ela era encantada pela devoção ao Espírito Santo. E ela falou com vários papas da época, né? Para que fizessem com que acontecesse na igreja uma renovação daquele cenáculo da Bíblia, né? Enfim. E ela dedicou a sua vida, olha só, a escrever cartas, né, para os papas da época, pedindo que a igreja, como eu disse aqui, redescobrisse, né, o cenáculo e a oração contínua à terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, né, que não era muito conhecido no meio católico, né? Ao Espírito Santo, né? Bom, suas cartas, inclusive, motivaram o Papa Leão XIII. Veja, nosso atual pontífice, sucessor de Pedro, quem é? Leão XIV. Leão XIII. As cartas de Helena Guerra fizeram que o Papa Leão XIII escrevesse vários documentos, né, a respeito do Espírito Santo. Então, Santa Helena Guerra, por causa da sua devoção, fez com que o Papa Leão XIII escrevesse várias cartas, várias encíclicas a respeito do Espírito Santo, né? Então, veja só. Santa Helena Guerra, ela tem uma frase, gente, que fala sobre o Espírito Santo. Olha só. O Espírito Santo é a tua vida e tu não podes fazer nada de bom sem ele. É o Espírito Santo que faz os santos. É o Espírito Santo que faz os santos. Aspirai a tão grande destino e não ser devoto do Espírito Santo é uma contradição. Santa Helena Guerra. Vou repetir aqui, gente. O Espírito Santo é a tua vida e tu não podes fazer nada de bom sem ele. É o Espírito Santo que faz os santos. Então, aspirai a tão grande destino e não ser devoto do Espírito Santo é uma contradição. Santa Helena Guerra. Mas é claro que nós tivemos outros santos que falaram a respeito do Espírito Santo. Tamanha importância, né, gente? Vejam a importância do sacramento do Crisma. São Leão Magno. São Leão Magno, gente. Ele, o Espírito Santo, aqui abre aspas, né? São Leão Magno, ele, o Espírito Santo, é o inspirador da fé, o mestre da ciência, a fonte do amor, o selo da castidade, o artífice de toda virtude. Então veja, gente, no Crisma, nós recebemos os 7 dons do Espírito Santo. Olha o que Leão Magno está falando aqui. Olha o que São Leão Magno está falando aqui. Ele é o inspirador da fé, o mestre da ciência, a fonte do amor, o selo da castidade, o artífice de toda virtude. Então, nós necessitamos dos dons do Espírito Santo para vivermos as virtudes da nossa vida. Está vendo a importância do sacramento do Crisma? Claro, nós temos Santo Agostinho, gente. Santo Agostinho falando do Espírito Santo. Olha só, tão grande sacramento que é esse o do Crisma.
Santo Agostinho. O Espírito Santo é o amor. O Espírito Santo é o amor que subsiste entre o Pai e o Filho. O Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. O Filho é a segunda. O Espírito Santo é a terceira. Santo Agostinho está dizendo aqui que o Espírito Santo é o amor que subsiste entre a primeira pessoa, o Pai, e a segunda pessoa, o Filho. Outra frase de Santo Agostinho referente ao Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo, pelas várias línguas, fala várias línguas, ou melhor, desculpa, aqui já não é Santo Agostinho. Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua agora, Santo Antônio de Pádua, falando a respeito do Espírito Santo, tá? Aspas. Quem está cheio do Espírito Santo fala as várias línguas. As várias línguas são os vários testemunhos sobre Cristo, como a humildade, a pobreza, a paciência e a obediência. Falamos-las quando mostramos aos outros estas virtudes na nossa vida. Né? Então, Santo Antônio, quem está cheio do Espírito Santo fala várias línguas, mas nós só falamos realmente quando nós demonstramos em vida a paciência, a obediência, né? A humildade. Tá bom, gente? Santo Antônio de Pádua falando isso. E veja, nós temos uma oração eu separei aqui para vocês, deixa eu ver aqui. Bom, enfim. Era assim. Santo Agostinho, gente. Santo Agostinho. Sobre o Espírito Santo. Uma das preces mais famosas da tradição católica resume bem como o Espírito Santo deve guiar-nos no nosso dia a dia. Eu quero encerrar falando dessa oração belíssima de Santo Agostinho, tá bom? E rezando essa oração belíssima de Santo Agostinho com vocês, tá bom? Então, Santo Agostinho ele tem essa oração belíssima a respeito do Espírito Santo. Olha só. Respirai em mim, ó Espírito Santo, o meu pensar. Impeli-me, ó Espírito Santo, para que seja santo o meu agir. Atraí-me, ó Espírito Santo, para que eu ame o que é santo e só o que é santo. Fortalecei-me, ó Espírito Santo, para que eu proteja o que é santo. Protegei-me, ó Espírito Santo, para que jamais eu perca o que é santo. Amém. Vamos rezar juntos? Você já entendeu a oração, né? Oração belíssima do Espírito Santo. Vamos rezar juntos para encerrar este momento, para nós começarmos a falar a respeito do papel dos padrinhos e das madrinhas do Crisma, tá? Rezemos juntos. Respirai em mim, ó Espírito Santo, o meu pensar. Impeli-me, ó Espírito Santo, para que seja santo o meu agir. Atraí-me, ó Espírito Santo,
para que eu ame só o que é santo. Fortalecei-me, ó Espírito Santo, para que eu proteja o que é santo. Protegei-me, ó Espírito Santo, para que jamais eu perca o que é santo. Amém. Santo Agostinho, tá? Então, essas referências do Antigo Testamento e a palavra desses santos que eu coloquei aqui só foi assim para nos contextualizar, né? Digamos assim, nos introduzir a este momento sobre o sacramento do crisma, tá bom? Padrinho e madrinha do crisma. Quem é que pode ser padrinho e madrinha do crisma? Para ser padrinho e madrinha da pessoa que vai crismar, você já deve ter recebido os 3 sacramentos: batismo, eucaristia e crisma. Já deve ser uma pessoa iniciada na fé católica, tá? Iniciação cristã já deve estar em dia. Deve ter mais de 16 anos e deve ser uma pessoa de fé. Deve ser uma pessoa que testemunhe a sua fé diante da comunidade. Missa dominical, não falte a missa, participe sempre de alguma pastoral, né? Porque qual que é o papel do padrinho e da madrinha do crisma? Então veja, ser padrinho ou madrinha do crisma não é só uma mera formalidade. Você deve acompanhar a pessoa que você vai ser padrinho de crisma por toda a sua vida, dando exemplo de fé, ensinando essa pessoa, dando exemplo para que ela aprenda mais sobre a fé, tá? Então, gente, não pode ser qualquer pessoa, tá? E como eu disse, maior de 16 anos, deve ser uma pessoa que professe a fé católica, tá? No testemunho, no dia a dia, pessoa de missa diária, pessoa da missa dominical, pessoa de pastoral, porque é uma pessoa ali que vai acompanhar aquele crismando durante toda a vida dele, né? Dando exemplo e levando a fé católica. Sobre o rito. Quando o crismando, ele está ali, porque o sacramento do crisma, ele é a renovação das promessas de batismo, ele é a confirmação do batismo. Então, no momento em que o crismando ele está renovando as promessas do batismo, o padrinho fica com a mão direita levantada sobre ele. Veja, gente, é muito importante ser uma pessoa de fé na igreja, tá? Porque esses momentos, gente, que a gente testemunha a nossa fé, né? Quando uma pessoa, assim, nos convida a sermos padrinhos e madrinhas por exemplo, de um sacramento como o crisma e outros sacramentos, né, na igreja, nós nos sentimos honrados, assim, porque aquela pessoa confiou, né, naquilo que a gente naquilo que a gente professa na igreja, tá bom? Então, esse é o papel dos padrinhos e madrinhas do crisma. Repito aqui, não é uma mera formalidade, tá bom? Nós voltaremos então com mais conteúdos a respeito de doutrina católica. Eu acho que nós já encerramos por aqui, né? Os 3 sacramentos, né? Batismo, Eucaristia e Crisma. Portanto, encerramos aqui as nossas conversas a respeito da iniciação cristã.
Eu quero voltar aqui e falar dos demais sacramentos, porque são 7, então falta mais 4 para a gente falar de todos os sacramentos geral, né? Os da iniciação cristã nós já falamos, mas eu quero falar dos demais também. Começar a falar novamente a respeito do catecismo da Igreja Católica, os mandamentos da lei de Deus e tudo mais, né? Bom, obrigado por terem me acompanhado até agora, e eu convido a vocês a divulgarem o meu canal para que mais pessoas possam acessar os meus conteúdos, os nossos conteúdos, tá bom? Eu peço a Deus que visite a tua casa nesse momento, teu lar material, te traga bênçãos abundantes e proteja você, sua família e seu lar material de todo e qualquer tipo de perigo. Continuaremos sempre unidos e reunidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até a nossa próxima conversa. Deus nos abençoe.